Amém? Nós vamos estar no 22, 23 e vamos passar para o versículo 28. Gênesis capítulo 32. O título é: Jacó passa de Baú de Jaboque e luta com um anjo. Amém? Eu vou estar lendo os pares, irmãos, me ajudam nos ímpios. Levantou-se aquela noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o Baú de Jaboque. E tornou-se fez passar de meio e fez passar tudo que tinha. Verso 28. Então disse: não te chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E chamou Jacó daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Senta dando glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra abençoada que Deus colocou no meu coração, e eu creio que vai edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida e da minha família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Engraçado que hoje na escola dominical nós falamos também um pouco sobre Jacó, não é isso, presbítero? Falamos um pouco sobre Jacó, falamos um pouco sobre como ele administrava a família dele, como ele tratava os seus filhos, né? E um dos cumes que acontecia dentro da parentela de Jacó era o ciúme, né? E o ciúme está muito ligado à inveja, né? Nós tratamos muito, foi um debate gostoso, né, meu irmão? Depois teve aquele bolo abençoado, né? Aquele café. Meu irmão, foi 2 maná. Quase que não teve almoço lá em casa, porque ficou estreito aqui o negócio, né? E nós falamos um pouco do mundo construtivo missionário, sobre o ciúme, sobre a inveja, né? Que são sentimentos humanos, mas quando você usa isso para o bem, então você, ao invés de você sentir raiva, ao invés de você pensar em destruir alguém, você usa isso como admiração. Então aquilo te dá uma força tão grande que você quer ser igual a pessoa. Você olha a pessoa assim, meu irmão, né? Vou dar um exemplo aqui, claro. O missionário Roberto acorda 4 horas da manhã, não é verdade, missionário? Eu vejo essa mulher marchando, vejo essa mulher glorificando, né? Eu chego em casa, meu Deus, eu tenho que buscar também, tenho que pegar a solução aí, né? Olhando pessoas o quê? Pessoas construtivas que usam esse ciúme, essa inveja, mas não para algo ruim, mas para querer ser igual, né? Então a gente tratou muito sobre isso, e isso foi maravilhoso, porque isso edifica, gente, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse homem, louvado seja o nome do Senhor, Jacó, que ele ainda era jovem, quando Deus ele começou a desenrolar os mistérios na vida dele. Jacó era irmão de Esaú, eles eram gêmeos, sendo que Esaú nasceu primeiro, então por horas ou minutos Esaú ele era mais velho do que Jacó. E naquela época as bênçãos do Senhor elas vinham sobre o primogênito, né? E para melhorar mais ainda a situação de Esaú era um camarada com ele era de lança, ele era de flecha, ele era de guerra, né? Ele tinha estratégia com caça, ele era um camarada que cozinhava também, era um camarada desenrolado, vamos dizer assim, né? E Jacó, meu amigo Cláudio, era um camarada que ficava mais ali nos afazeres da mãe, né? Ajudando ali, vamos dizer assim, nas tarefas domésticas, né? No alimentar dos cabritos, dos gados, das ovelhas. Então, se entendia muito ali sobre cuidar, né? Ele não era muito bom com comida, também não era muito bom com caça. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, quando Ele escolhe eu e você, Ele não está preocupado se você é preparado. O Senhor, quando escolhe eu e você, é porque Ele já vai capacitar. É porque Ele vai fazer você estrutura para aquilo que Ele quer entregar em suas mãos. Às vezes nós olhamos algumas responsabilidades e nós pensamos assim: poxa, eu não estou pronto para isso não.
Eu não sou capaz de fazer isso não. Deus me livre de colocar uma pessoa, expulsar um demônio. Deus me livre na casa daquela irmã, né, liberar uma palavra. Mas Deus capacita. Ele pega aquele pequeno e ele prepara para quê? Para coisas grandes. Né? Então, Jacó, ele, pela Bíblia, dá uma impressão que ele era uma pessoa enganadora, uma pessoa invejosa. Ficou bem essa impressão. Mas se você ler o texto a partir do capítulo 26, você vai ver que Jacó, ele era um jovem muito obediente. Então tudo que seus pais mandavam ele fazer, ele fazia. Ele era uma pessoa a qual ele temia a voz dos seus pais. E muito da sua mãe, porque sua mãe era sua conselheira. E Esaú, com 40 anos de idade, ele passou por cima da autoridade dos pais. Ele escolheu algumas mulheres para se casar. Foram 2 mulheres. E essas mulheres que ele escolheu para se casar eram mulheres que eram da descendência de Cã. Quem foi Cã? Cã foi filho de Noé, que Noé amaldiçoou. Quem já conhece, quem já está um tempo na igreja, conhece essa passagem, né? Que Noé estava despido, né? E depois Cã foi lá falar para os irmãos, foi fazer aquela brincadeira, aquela coisa sem graça. Noé, naquela raiva ali, liberou uma palavra de maldição sobre a vida de Cã. E aquela palavra ali, ela se estendeu por toda a geração de Cã. E olha só quem Esaú quis como mulher, ter como mulher. Quis escolher esposa a qual já estava lançada uma palavra de maldição. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca, né? Às vezes pode ser uma panela que só tem só um cabo, mas dá glória a Deus, porque panela velha faz comida boa, né? Talvez a tua casa não esteja como você gostaria que estivesse, mas dá glória a Deus porque você tem um ar. Talvez você que está andando a pé e você fala assim: poxa, eu não tenho carro, mas dá glória a Deus porque você pode caminhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer, irmão, que esse jovem ele era muito obediente. Então, quando ele escuta seu pai Isaac, né, conversar com Esaú para poder separar uma caça, preparar um banquete, porque ele já estava sentindo que a sua hora de ter com Deus estava próxima, a sua esposa, né, se aliciou o seu filho Jacó e falou o seguinte para ele: olha, eu vou preparar aqui um prato aqui saboroso para o seu pai, e você vai lá e você pega essa bênção, porque o teu irmão, ele tem até a força, ele tem até a vontade, mas ele não tem obediência. E para ser abençoado tem que obedecer. Para poder estar no propósito do Senhor tem que obedecer. Porque quando você começa a obedecer, você começa a estar direcionado por Deus. Agora, quando você começa a confiar nas suas próprias forças, na sua própria sabedoria, então é a mesma coisa que você está fazendo o seguinte: olha, você está colocando Deus de lado e agora você começa a ir pelos seus próprios instintos. Só que quando Deus ele tem um plano na tua vida, irmão, nada pode impedir. Quando Deus tem um chamado na tua vida, ainda que venha acontecer diversas adversidades, nada pode impedir. Não importa a sua limitação, sua idade, não importa a igreja a qual você esteja congregando, mas se o Senhor tem promessa, há de acontecer. Então ele era muito obediente. E ele falou assim: mãe, como é que eu vou enganar meu pai, mãe? A senhora está falando para me enganar meu pai? Poxa, meu irmão é peludo, eu sou liso. Não, fique tranquilo, a gente vai preparar uma pele de cordeiro aqui, nós vamos colocar sobre as suas mãos e sobre o seu pescoço. E você vai colocar também as roupas do seu irmão. Então tudo vai estar preparado. E funcionou, irmão. Isaac desceu a bênção e falou: olha, sobre a terra, toda a gordura, toda a vegetação, tudo que você plantar, tudo que você buscar vai prosperar, vai crescer. E ali foi determinada uma bênção sobre a vida de Jacó. Só que o seu irmão fica com muita raiva, porque não sobrou nada para ele. E Isaac ele não poderia voltar atrás. Então Jacó, aos seus conselhos de sua mãe, meu jovem, ele teve que sair da zona de conforto.
E Deus nesta noite está falando comigo com você, olha, tem hora que você tem que sair da zona de conforto. Para você entender os meus mistérios, sai da zona de conforto. Porque como é que você vai entender as suas limitações se você não sair da sua zona de conforto? Se você não começar a se equipar, se preparar, se planejar, começar a ver os horizontes ainda que não está presente, mas saia da tua zona de conforto. A Bíblia vai dizer que ele vai em conta do seu tio Labão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, meu irmão, ele se apaixona à primeira vista por uma jovem, o nome dela era Raquel. E ele chega agora para o seu tio e conta a história, que ele tinha sido abençoado, só que ele não podia vir para a sua terra, porque seu irmão queria matar. E perguntou ao seu tio se ele podia ficar ali, né? Aquela conversa, aqueles acertos entre família. E seu tio acha muito bom, porque entre dar a sua filha para uma pessoa estranha, era preferido dar para uma pessoa da mesma família, que naquela época eles se juntavam, famílias se juntavam, não mais hoje, mas antes era assim, porque era da mesma cultura, era do mesmo pensamento. É por isso que é difícil muitas vezes você, para quem ainda está construindo um relacionamento, você está na casa do Senhor, e muitas vezes procurar uma pessoa de outra religião, de um bando, da casa do velho, porque você vai puxar para a luz e a pessoa vai puxar para as trevas. Você vai dar glória a Deus e a pessoa na sua raiva vai xingar um palavrão. Então você vai procurar dentro. Por isso que nós temos que procurar andar com pessoas, a qual fala o mesmo dialeto. Procurar andar com pessoas que são perseverantes, pessoas que são para frente, pessoas que pensam positivo, pessoas que querem entrar no céu. São esse tipo de pessoas que você deve andar, irmão. Meu Deus! São pessoas que você deve compartilhar, pessoas que você deve ouvir. São pessoas que compartilham com pensamentos que vão te levar para o reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer, minha irmã, que ele faz ali um trato com o seu tio. Olha, eu achei muito interessante, achei muito linda a sua filha Raquel. Eu trabalhei para você durante 7 anos. E você não precisa me dar nada. Você me dá o que eu comer, o que eu vestir aqui, eu fico com o Senhor e dou o melhor de mim. Só que o camarada aí, o cara era bom, meu irmão. O camarada, quando saía da ordem dos pais, tudo que o camarada fazia prosperava. Ou ele não tinha moleza, não. Se era para alimentar bicho, ele alimentava bicho. Se era para bater bicho, ele abatia bicho. Se era para produzir, para poder fazer crescer aquele negócio, ele entrava e produzia. Isso eu tive só de olho nele. Como esse camarada não pode sair de perto de mim, não. Porque é assim, irmão, quando você prospera, quando você tem algo especial, ninguém quer sair de perto de você, não. Na linguagem do mundo da sorte. Sorte não é sorte, é Deus presente na tua vida. Porque quando Deus está presente na tua vida, Ele passa a ser a tua inspiração. Então, por isso certas coisas você é desenrolado. Porque não é nem você sozinho, é Deus estando com você. Ainda que você esteja numa zona de desconforto. E o que acontece, meu irmão? Após passar 7 anos, quando ele achou que seu tio ia entregar a sua amada, a sua querida, o seu tio pega da mais velha, da Leia, que era uma pessoa também brilhante, era uma ótima esposa, só que ele não amava ela. Então ele ficou muito triste com seu tio, né? E ali teve ali uma conversa ali entre eles ali. E o seu tio falou o seguinte: olha, eu não poderia passar a mais nova para você, porque a gente primeiro tem que liberar as mais velhas. Porque naquela época era esse costume: primeiro saíam as mais velhas, depois se entregava as mais novas. Mas vamos fazer o seguinte: eu vejo que você é um bom trabalhador, tudo que você coloca as mãos você prospera. Eu vou fazer o seguinte com você: um negócio bom. Todas as ovelhas malhadas, todas as cabras, tudo que tem malhado aqui vai ser teu. Você separa para você e você começa a construir o seu pedacinho durante 7 anos. Porque daqui a 7 anos aí você vai poder ter alguma coisa para poder estar junto com a minha filha. Eu vou dar minha filha para você. Só que o camarada era muito esperto, irmão. Por quê? Porque a cada 1000 ovelhas, uma nascia malhada. Aí que vem esse negócio aí. O camarada precisando se estruturar, precisando fazer um pezinho de rendimento para poder construir a família dele. E ele tinha que esperar nascer em média 1000 ali para poder nascer uma malhada.
Só que Deus, ele faz o impossível. Deus dá estratégia. A Bíblia vai dizer, irmão, que toda vez que os animais iam no poço beber água e iam se acasalar, Jacó pegava umas varas e fazia uns riscos nela. Na cabeça dele ele achava que era isso. E ele fazia uns riscos na vara e ele espetava ali, né? Para quando o animal viesse se acasalar, ele viesse fixar o seu olhar naquela vara que era toda rajada e com isso viesse nascer, né? Animais rajados, malhados. E não é que funcionou, irmão? O negócio funcionou, irmão. Então ele começou a separar a vara, meu irmão. Era um tal de trajar a vara, de rajar. E o negócio ia crescendo, ia crescendo. As coisas iam multiplicando. O território de Jacó ia crescendo ao ponto de ele ter que sair ali do território do tio dele, procurar um espaço para ele. Irmão, e era empregado, era servo. Era uma coisa tremenda acontecendo. E Deus trabalhando, Deus trabalhando. As pessoas já não procuravam mais seu sogro Labão, que era muito influente, já procurava ele, porque ele tinha conselhos, ele tinha a melhor carne, o melhor leite, as melhores produções saíram de Jacó. E isso acabou gerando uma inveja no seu sogro. Então o Senhor se apresenta mais uma vez para Jacó e fala com ele: ó, agora é hora de você sair. É hora de você se preparar, porque você tem coisa para resolver lá atrás. Tem coisa no passado que você deixou escondido, deixou oculto, mas chegou hoje você resolver. É necessário limpar as dissensões, é necessário limpar aquilo que magoou, que é necessário você trabalhar, porque meus planos são grandes para você. E você não pode ser pegado no passado. Esse medo tem que sair. Viva o meu presente, Jacó. Viva o presente, viva os meus mistérios. Irmão, a Bíblia vai dizer que então ele se prepara, pega ali as suas esposas, as suas esposas, pega os seus outros filhos, e ele pensa assim: vou ao encontro do meu irmão, mas meu irmão quer me matar. Como eu sou um camarada muito próximo, o que eu vou fazer? Vou fazer caravanas, vou colocar na frente bois, cavalos, jumentos, cabras, e vou presentear ele, porque Deus deu a bênção para mim, então ele deve estar bem quebrado lá, né? Ele deve estar bem quebrado lá, então talvez se eu chegar com essa fortuna e falando que eu sou servo dele, possa ser que ele venha me perdoar. Irmão, tu quer ganhar com Deus, irmão, é quando você começa a querer ganhar o perdão de alguém. Muitas das vezes não é nem culpa sua, mas se você puder ficar bem com alguém para você continuar seguindo, irmão, faça isso. Faça isso, porque muitas vezes a mágoa impede os trabalhos de Deus na tua vida, impede os mistérios de Deus na tua vida. Eu, quando voltei para o Senhor Jesus Cristo, eu tinha 5 pessoas que eu tinha colocado uma mágoa no meu coração, que se eu pudesse tirar da terra, eu tirava. E quando eu aceitei a Jesus novamente, quando eu fiz minha aliança com o Senhor vira e mexe nos meus sonhos, vinha a pessoa e eu tinha que pedir desculpa a essas pessoas, pedir perdão. E as coisas só foram desenrolar na minha vida, irmão. Quando eu cheguei para cada uma dessas pessoas, eu falei: irmão, por muito tempo eu carreguei mágoa, mas em nome de Jesus agora eu sou uma pessoa transformada. Hoje eu tenho Cristo. Eu te peço perdão. Se eu não falo com você, hoje eu vou falar com você. Vou te dar um bom dia, boa tarde. A minha parte eu fiz. Por quê? Porque eu entendi que aquilo que o Senhor tinha para mim era muito maior do que o mundo podia me oferecer. Quem está entendendo essa palavra? Está entendendo, irmão? A Bíblia vai dizer, irmão, que quando ele pega ali a sua esposa, Raquel ainda não entendendo ainda os mistérios do Senhor, ainda leva uma espécie de imagem ali do pai dela. Por causa disso, o sogro dele vem com toda a fúria para poder querer matar Jacó, vem com espada, vem com lança. Teve que ter um check-up ali, aonde ele estava. Né? Seu sogro teve que fazer uma revista para poder ver se encontrava aquela imagem, não encontrou. Quem levou aquela imagem foi Raquel, a mulher que ele amava, quase morreu. Quase perdeu a cabeça.
Irmão, e assim ele largou aquele lugar e ele foi entendendo os mistérios de Deus. A Bíblia vai dizer que ele encaminha com o seu irmão. Me parece uma escada, irmão. Um anjo subindo e descendo. Daqui a pouco se aparece um anjo para ele. E ele agarra aquele anjo pega, joga ele para o lado, ele agarra aquele anjo, uma luta, irmão. Uma luta ali a noite toda. Aquele anjo pega na sua coxa, desloca a sua coxa, mas ele ainda não satisfeito, ele agarra naquela luz, naquele ser iluminante. E aquele anjo pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Eu te falo: não deixarei você ir enquanto não me abençoares. Mas como assim? O cara já tinha uma fortuna, irmão, tinha funcionários, tinha empregados. Mas ele entendeu que isso era possível avançar com a bênção do Senhor. Você, com a bênção do Senhor, você pode chegar em qualquer lugar, meu irmão. Deus nesta noite está falando: olha, por muito tempo tu lutaste, por muito tempo você oraste, mas foi eu tocar na tua coxa, tu paraste. Foi eu tocar em você, no teu ego, na tua vida financeira. Você parou de buscar, você parou de vir aos cultos. Esse lugar passou a ser um lugar qualquer. Quando eu toquei em você, era para você persistir, era para você continuar querendo. Meu Deus! A bênção já estava aqui para ser entregue. E possa ser que você esteja nessa luta nesta noite. Mas o Senhor, quando te coloca uma luta, é para provar para você que você é capaz. E o Deus ainda muda a história. A Bíblia vai dizer que já amanhecendo o dia, aquele anjo chega para ele e fala: a partir de hoje não será mais Jacó, será Israel, porque prosperarás, a tua semente será grande e abençoará toda a humanidade. Deus quer mudar o seu nome nesta noite. Deus quer mudar o teu nome nesta noite. Talvez você seja reconhecido como uma pessoa fraca. Deus está fazendo você forte nesta noite. Talvez o seu nome, talvez você seja reconhecido como uma pessoa que não tem autoridade. Deus está derramando autoridade nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus falou para Jacó que ele podia ir a seu encontro porque ele garantia. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que quando ele se encontrou com seu irmão Esaú, quando ele conseguiu chegar lá, irmão, o camarada também era próspero. O camarada também tinha bênção. E falou para ele o seguinte: irmão, fica tranquilo porque o Senhor também me abençoou. Aquilo que era passado já passou. Vamos viver o presente. Jesus está voltando. Prepare, igreja. Faça o que for necessário para poder obedecer os seus mandamentos. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Irmão, hoje eu vi uma coisa muito louca. Eu vi um camarada na bicicleta com uma espécie de suspensão de cano de PVC, um microfone, uma mochila, uma caixa, e ele dizia: Jesus está voltando, Jesus está voltando, assim prepara, porque Jesus está voltando. Não vamos nos prostrar, vamos adornar nossa veste, porque o Senhor vem buscar a sua igreja. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa falar mais com os seus corações. Amém, igreja? Dá uma salva bem alegre.